Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo aí à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vamos trabalhar aí hoje algumas estratégias de leitura. Essas estratégias que vão facilitar aí a vida de vocês quando forem fazer as avaliações aí no final do ano. Vamos ver a nossa aula, o que nós temos preparado para hoje? Então, nossa aula hoje vai trabalhar com o reading. É uma estratégia de leitura que é o scanning. Então, já de antemão, já vou adiantando a vocês aí, que a nossa aula vai tratar de um conteúdo muito importante, que são as estratégias de leitura. No caso do scanning, eu vou mostrar aí para vocês ao longo da aula, vai ficar bem claro aí como que vocês vão utilizar essa estratégia, em que situações vocês vão utilizar essa estratégia para facilitar a leitura de vocês. Nada impede, né, quando estiverem fazendo uma leitura em língua inglesa, que vocês leiam todo o texto. Mas quando a gente trabalha as estratégias, essas estratégias vão servir para ajudar vocês na hora de fazer uma prova, por exemplo, do Enem, do vestibular qualquer. Porque o tempo é curto e vocês precisam ter uma ideia ali do que está sendo pedido ali. Então a gente vai passando algumas dicas para vocês que vai com certeza facilitar a vida de vocês. Quando for se deparar com a questão em si, vocês já saberão como agir, tá certo? Então a gente, ao longo aí das aulas, a gente vai mostrando algumas estratégias. Hoje é a vez do scanning, que é essa estratégia de leitura que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que é o scanning? Scanning é uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra. Consiste em uma rápida visualização do texto em busca de informações específicas. Então, gente, essa estratégia de leitura, primeiro é bom enfatizar o seguinte: quando nós tratamos dessa estratégia de leitura, não quer dizer que vocês não tenham que aprender língua inglesa, estudar, né, aumentar o vocabulário de vocês. Isso é algo que vocês vão ter que continuar fazendo aí ao longo da vida, inclusive. Não quer dizer, então, a estratégia de leitura, ao aprender as estratégias de leitura, não significa que todos os problemas serão resolvidos. Vocês, né, deverão aí continuar aumentando o vocabulário de vocês. Mas essa estratégia, dentro daquele hall de palavras, né, de vocabulário que vocês têm, essas estratégias vão auxiliar vocês na hora de interpretar. Mas é sempre uma busca, né, por palavras novas, por novo vocabulário, tá certo? A estratégia ajuda muito, mas também tem que continuar estudando e aumentando o vocabulário, principalmente. Vamos então para a nossa aula mesmo, ver como é que a gente trabalha essa estratégia de leitura? Olha só. Gente, todo texto, especialmente do Enem, é comum, todo não, mas a maioria deles terá a presença de imagem. É comum, né, de gráfico, de imagem, então dá uma olhada aí nessas imagens, sempre no texto, que ela diz muito sobre o texto. Às vezes as imagens dizem mais que o próprio texto, tá? Então é comum estar presente aí essa combinação entre texto e imagens. Então vocês vão olhar, né, as imagens, né? Temos aqui o título que nós vamos trabalhar hoje, como que nós vamos trabalhar o scanning. E aí vocês vão dar uma olhada no título. O título tem que trazer o resumo aí de todo o texto. Então um título bem feito, né, e um texto cobrado aí numa avaliação tem que ser um texto bom. Teoricamente, o título tem que resumir a ideia, o que vai ser debatido no texto. Então já traz uma informação importante. Ler o texto, compreender o título, você já sabe do que se trata o texto, já tem uma informação aí para você partir para o texto. Aí a gente vai para o texto propriamente em si. Nós temos as imagens, aí na sequência eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo, como é que a gente vai mudar. Então vamos lá para o próximo passo. Temos o scanning, aí a gente vai olhar as imagens, olha só. Né? Olha as imagens, olha a olhada no título ali rapidamente. E aí a gente vai passando, vou passando o texto para vocês, olha só, dá uma olhada, procura as palavras ali, algumas palavras conhecidas, isso é escanear o texto. Tá? Vocês vão olhar ali o texto, procurando palavras-chave, e agora eu vou mostrar para vocês como que nós vamos trabalhar de fato esse texto. Então você já viu o texto, né, em língua inglesa, é comum que o texto inicie, né, começa com o texto, e depois vem a pergunta. Então você vai passar os seus olhos ali, vai escanear o texto, procurando algumas palavras-chave, algumas informações, algumas datas. E aí, o que a gente vai fazer em seguida? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Primeira coisa, então, entenda a pergunta antes de entender o texto. Essa é uma dica muito importante. Passou os olhos pelo texto, escaneou o seu texto, vai para a pergunta. Se concentra na pergunta. Que tipo de pergunta é? É uma pergunta que quer saber uma informação específica? É uma pergunta que quer uma resposta de uma data, por exemplo? Vai ficar muito fácil de você encontrar? Que tipo de pergunta é? Entenda essa pergunta e aí você, com essa noção de pergunta, você volta ao texto e aí você vai conseguir encontrar a resposta ou as intermediações dessa resposta. Olha só o próximo passo. Passe os olhos no texto rapidamente. Isso você já fez. Olhou a pergunta?
Identificou qual é o tipo de pergunta? Aí você vai para o texto, vai escanear o seu texto até encontrar, por exemplo, uma palavra-chave. O texto quer dizer um excesso de, né? Na pergunta está isso, excesso de. Então você vai procurar essa palavra em inglês, então é uma palavra-chave. Você vai passar os seus olhos, vai encontrar essa palavra e provavelmente naquelas intermediações você vai encontrar a resposta. E o outro passo é o seguinte, menos leitura e mais pesquisa. Tá? Então, essas são dicas para se responder uma pergunta aí de interpretação de texto. Tá? Primeiro, entender a pergunta, é fundamental que você compreenda a pergunta, aí você vai voltar ao texto, vai escanear o seu texto, e por último aí, você vai ter essa noção de que você precisa ter mais pesquisa do que leitura. Você não precisa ler palavra por palavra, perdendo muito tempo procurando palavra por palavra. Agora sim, nós vamos voltar ao texto, e aí nós vamos mostrar o passo a passo. Olha só, nós vamos agora para a pergunta, tá? Nós vamos nos concentrar na pergunta, conforme esse passo a passo aqui. Vou mostrar para vocês a pergunta na sequência. Qual é a pergunta, então, desse texto que nós acabamos de ver? Olha só. É importante, então, que nós tenhamos a compreensão do que se trata o texto. Olha só, o texto fala sobre uma doença rara. Então, a gente passou os olhos pelo texto, daí a gente vai para a pergunta. Olha só, produz em excesso, é algo que é produzido em excesso. Então, essa palavrinha aqui, gente, né, essa expressão, produz em excesso, é a palavra-chave que nós vamos procurar no nosso texto, utilizando o scanning, tá? E aí a gente vai identificar essas palavrinhas, levedura de cerveja, sacarose, sucralose, carboidrato, fermento. Então a gente vai com essa ideia aqui, vai procurar no texto esse tipo de informação, que é produz em excesso. Agora a gente vai escanear o texto e vou mostrar para vocês como achar essa resposta. Essa estrutura de pergunta, gente, o texto em inglês, a pergunta em português, né, o texto em inglês, a pergunta em português, é o que mais acontece. Mas não é incomum vocês encontrarem um texto com a pergunta em inglês, tá? Não é raro isso. Pode ser que vocês encontrem aí. Mas, via de regra, né, na maioria das vezes, o texto está em inglês e a pergunta ali está em português, como é o caso. Então, isso aqui, né, essa pergunta aqui resume bem o que vocês... Há uma possibilidade muito grande de vocês encontrarem nas próximas avaliações. Vou voltar aqui rapidamente. Olha só. Então, o que nós vimos procurar? Um excesso de, em inglês. Então, nós vamos escanear o texto. Passei pelo título. Auto Brewery Syndrome. Não tem nada a ver. Aí nós vamos passar os olhos aqui. Não temos nada. Não tem nada que fale em excesso de. Aqui ele vai falar drunkenness, né, que é embriaguez. Aí hangover, que é aquela... quando você fica toma muito, né, fica uma situação ruim, mas enfim, não tem nada do que eu quero. Eu estou procurando uma palavra específica, que é excesso. Olha só, there are, however, pessoas, né, pessoas que podem ter esse problema, can experience intoxication. Não é isso que eu quero. Eu estou procurando um excesso de algo. Aqui, vamos ver, these people have a rare condition called auto brewery syndrome. Então, essa pessoa que tem essa doença, está chegando perto, estou procurando um excesso de algo. Or gut fermentation, que é fermentação do intestino, né? Fermentação intestinal. Essas duas, então, auto brewery syndrome and gut fermentation syndrome são palavras, são sinônimas, né? Dizem, como é chamada essa pessoa que tem esse problema aí de cervejaria ambulante. A expressão auto brewery syndrome, uma tradução assim bem do português, seria síndrome da cervejaria ambulante, quer dizer, aquela pessoa que produz cerveja, né, o mesmo processo de produção de cerveja dentro do seu intestino, né, a reação química dentro do seu intestino é o mesmo processo que se forma a cerveja. Então, fermentation syndrome, no qual pure alcohol, ethanol, is produced. Não, mas não é produzido em excesso. Veja, eu não achei a palavrinha ainda produzido em excesso. Carbohydrate, Vamos continuando. Olha aqui a palavrinha que nós estamos procurando. Um excesso de, né? Lá no texto. Então, as pessoas que têm esse problema produzem um excesso de Saccharomyces cerevisiae, né? É o termo aí para esse tipo de fungo, tá? Que vai ter essa traduçãozinha aqui. É uma palavrinha nova, é um texto difícil, tá? Essa palavrinha aqui quer dizer levedura, tá, gente? Ou fungo, né? Um fungo específico responsável por produzir cerveja, tá?
ou então ele é também chamado de levedura. Então está aqui a resposta à nossa pergunta, olha só. No texto está dizendo, o corpo, né, o intestino ali produz um excesso de yeast, que é, então, a levedura, tá? Então, a resposta correta aí, já vou mostrar para vocês aí. A resposta correta, gente, né, antes da gente voltar, a resposta correta, então, eu já vou voltar para essa questão, para as dicas ali, vou mostrar para vocês agora, então, falar um pouquinho dessa resposta. Repararam como a minha pergunta, eu entendi a pergunta e com a palavra-chave eu fui direto à resposta? Isso é possível, algumas perguntas permitem isso, então, de olho aí na pergunta antes de tudo, tá? Dependendo da pergunta, você vai direto para o texto, vai responder diretamente, esse texto vai encontrar essa resposta, tá certo? Então, tendo aquela palavrinha-chave, eu já sei o que eu vou procurar. E nesse caso ali, né, nós encontramos a resposta com bastante facilidade. Perceberam como o scanning ajuda? É uma estratégia que pode ajudar, mas não são todas as perguntas, não. Tem pergunta que não cabe o scanning, você não consegue responder com o scanning. Por exemplo, uma pergunta que diz assim, qual é a ideia principal do texto? Infelizmente, nesse caso, vou ter que ler o título, ler o tópico frasal, né, a primeira frase, o primeiro período ali de cada parágrafo, para ter uma ideia ali, a conclusão, para ter uma ideia do que se trata o texto. Mas aí, nesse caso, eu não resolveria esse problema utilizando o scanning, né, um tipo de pergunta que o scanning não dá conta. Mas nesse tipo de pergunta que pode acontecer, vocês encontrarão a resposta utilizando o scanning. Voltando ali àquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, né, sobre as dicas de leitura, que eu vou mostrar para vocês agora. Né, aquelas dicas ali que são muito importantes. Olha só, voltando a essa questão, né, nós mostramos então que nós lemos primeiro o texto, né, é muito importante isso. Então, entenda a pergunta antes de tudo, né, você vai entender a pergunta, compreender a pergunta, depois vocês vão fazer o quê? Passar o texto rapidamente no texto, procurar essa informação, escanear como nós fizemos, e aí a gente lembrar sempre dessa estrutura, de que nós nos preocupamos mais com a pesquisa do que propriamente com a leitura. Tá certo, gente? Então, vamos seguindo aí o nosso texto, né, seguindo aí a nossa aula, agora vendo um pouquinho sobre as keywords. O que são as keywords? São as palavras-chave que nós vamos procurar no texto. Li meu texto, entendi a pergunta, essa pergunta vai me indicar uma palavra-chave que eu vou procurar lá no texto, ou mais de uma palavra, né? São palavras-chave, pode ser. Mas eu vou encontrar essas palavras lá no meu texto. Então, essa palavra-chave identificada na pergunta vai facilitar com que eu encontre essa resposta no texto. Também palavras-chave podem ser úteis e eu posso utilizar lendo o texto, identificando palavras-chave, porque essas palavras-chave vão identificar, dar uma ideia macro aí do que se trata o texto. Então, keywords, o que são os keywords? São as palavras-chave que nós vamos procurar ou na pergunta, para voltar ao texto e encontrar no texto, ou então, nós, ao lermos o texto, nós vamos identificando palavras-chave. Continuando aí, então, keywords, então, são essas palavras-chave. O que eu vou procurar mais? Números, essas informações, datas, é muito importante. Isso aí, no escanear, né, no scanning, você vai identificando datas, que às vezes a pergunta remete diretamente àquela data. Então, naquele contexto, naquela intermediação ali, né, você vai encontrar a resposta. Outra coisa que você pode encontrar também, prestar atenção no scanning, é essa aqui, olha só. Né, numa leitura de modo geral, você vai prestar atenção naquelas palavras que se repetem, tá? Se repete às vezes como um sinônimo, mas são palavras que se repetem. Se ela se repete, de duas uma, ou o texto é muito ruim, o que vocês não vão encontrar numa avaliação, dificilmente vão encontrar no Enem, por exemplo, ou essa palavra é repetida porque ela é importante, ela é uma palavra-chave. Então, se ela é repetida, ela é importante. É importante que vocês memorizem, saibam que essa palavra é importante e às vezes ela pode vir no formato aí de uma palavra sinônima, que quer dizer a mesma coisa, né? Mas isso dá uma ideia que aquela palavra é muito importante, é bom memorizar. Tá certo? Feito isso, vamos para o scanning agora. O que é o scanning, então, gente? Que eu vou mostrar para vocês agora, né? A definição de scanning. Olha só. Nós já vimos, então, que o scanning basicamente é passar os olhos, né, sobre o texto e identificar uma resposta que você já passou lá da pergunta. O processo scanning é muito útil para encontrar informações específicas de um número, né, de números, né, por exemplo, de telefone, numa lista, um nome, uma palavra, um dicionário, uma data, data de nascimento, aliás, um falecimento, numa biografia, um endereço ou fonte para a resposta de uma determinada pergunta sua. Então, é aquilo que nós fizemos. Olhamos no texto, aliás, a pergunta, identificamos uma palavra-chave
e nós fomos buscar então lá no texto, escaneamos o texto e encontramos rapidamente. Continuando então nossa aula agora, vou mostrar um texto que segue também a mesma ideia, olha só. Vou mostrar para vocês então, dicas para uma leitura efetiva, né? Vou mostrar para vocês, olha só. Quebrar o hábito de ler palavra por palavra, usar seu conhecimento prévio sobre o assunto, dominar as estratégias que fortalecerão este processo, prestar atenção ao contexto em que o texto está colocado, fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a formulação das ideias apresentadas. Então é isso aí o que vocês vão fazer, as ideias, dicas importantes para leitura, né, para uma leitura efetiva. Vou mostrar para o texto agora, mais uma vez, só que seguindo agora o padrão, olha só. Esse texto também seria um bom exemplo aí de uma prova, de uma avaliação. Vocês vão ler o título, né, passar as informações rapidamente, encontrando algumas palavras, passa aí todo o texto e vai para a pergunta. Vai identificar qual é o tipo de pergunta. Olha só, o que é Fatal Familial Insomnia? Vai estar lá no texto, depois vocês vão encontrar essa resposta. A número 2, quais aspectos de vida são afetados pela doença do Fatal Familial Insomnia? Então, essas duas perguntas são dois tipos de pergunta, né? São perguntas que vocês conseguem responder com scanning. Identificou qual é o tipo de pergunta, você volta lá no texto com aquelas palavras-chave e vai escanear fazendo exatamente como a gente fez no primeiro texto, tá certo? Então a dica é, olhe sempre primeiro a pergunta, leia a pergunta, entenda a pergunta e aí, se for possível, você vai escanear o seu texto e vai encontrar a resposta ali, identificando aquela palavra-chave e naquele contexto, né, naquelas intermediações, você vai encontrar a resposta correta. Certo, gente? Visto tudo aí sobre scanning, vamos para a nossa DLI. Pergunta, então nós vamos colocar em prática aquilo que nós acabamos de ver, né? Utilizando a técnica de leitura, né, do scanning, responda a pergunta abaixo. Então, vocês estão vendo o texto aí, vocês vão dar uma olhada no texto, olha se é um texto relativamente grande, é um texto padrão, e vai direto para a pergunta. Então, nós temos a questão 1, vocês vão identificar essa pergunta, vão voltar lá no texto para encontrar essa resposta. E aí nós temos a questão 2 também, que segue o mesmo padrão. Vocês vão ler a pergunta, entender a pergunta e vai voltar ao texto, então, para encontrar essa resposta. Na sequência, nós voltamos aí com a nossa interatividade.
Então, gente, estamos de volta. Agora vamos para a correção da nossa tela. Estou vendo que o pessoal está meio devagar aí nessa questão. Olha, preciso colocar em prática, tá, gente? É importante, vocês vão se deparar com isso no final do ano, né? Nas provas aí, nos Enems e nos vestibulares da vida. Vamos então agora para a nossa questão. Olha só, para ajudar vocês aí, acompanhem. Olha só, nós tínhamos o texto então, gente. O texto é um texto padrão, tá? Não é um texto muito longo, nem muito curto, é um texto que vocês encontrariam aí numa avaliação, tá? Então ele segue o padrão, é o tipo de texto, claro, para dar exemplo, que vocês conseguiriam responder com a ajuda do scanning, né? Que é uma estratégia de leitura aí na qual vocês vão passar os olhos, né? Escanear o texto mesmo e vão encontrar a resposta. Bem, já falei para vocês, né, sobre compreender e prestar atenção nas imagens, né? As imagens aqui também fazem parte do texto. Então esse é o título, né? Lê o texto, tal, passa os olhos pelo texto, aí você vai lá para a pergunta. Né? O texto é um pouco grande, você vai prestando palavras aí que dá para compreender facilmente, calculations, que são palavras cognatas, enfim. Tu vai, né, passando aí pelo texto e vai encontrando palavras importantes. E aí você vai chegar, né, no final do texto e, por último, na pergunta. O que é uma síndrome de Savant? Né? Que tipo de síndrome é essa? Então, vamos entender a pergunta. Eu vou procurar uma resposta específica, né? O que é essa doença? Então, é uma informação importante, então, e bem direta. Então, eu consigo encontrar essa resposta aí no texto, tá? Eu tenho que me voltar ao texto. Então, aí na sequência, a segunda pergunta. O que um portador dessa síndrome é capaz de fazer? Então, você vai procurar, por exemplo, uma palavra-chave seria portador, né? Pessoa, people, né? Alguma pessoa, algum nome que remeta ao portador dessa doença. O que esse portador é capaz de fazer, né? O que causa essa síndrome? Né? Essa pessoa que tem essa síndrome, o que causa, né? O que ela faz? Então, são perguntas bastante diretas, aí você vai voltar ao texto e vai encontrar a resposta, né? Como nós fizemos aí lá naquele primeiro texto ao longo da aula. Então, a primeira pergunta e resposta, nós temos ali, é uma pergunta direta, né, gente? Então, a resposta tem que ser bem a contento, né? Tem que vir ao encontro do que a pergunta pede. O que é a síndrome de Savant? Então, é uma pergunta que eu vou encontrar, né, a resposta bem específica no texto. Então, tá assim a resposta. Essa aqui é a resposta. Savant syndrome is a rare condition specific to individuals with neurodevelopmental disorders such as autism and Asperger syndrome. Então, essa aqui é a resposta, né? O que é uma síndrome de Savant? Né? A expressão Savant quer dizer uma pessoa de mente brilhante, tá? De gênios, né? Uma doença que afeta essas pessoas, né, que tem essa síndrome, são gênios, né? São muito inteligentes. Então, ela é né? Essa síndrome é uma condição rara, específica de indivíduos, né, com disorders, né, com problemas, né, algum tipo de desordem, né, desenvolvimento, né, neural, tais como autismo e a síndrome de Asperger, né, que são duas síndromes aí que são bastante conhecidas. Então, essas pessoas são conhecidas por portar esses dois tipos aqui, né, de síndromes, né, que é uma pessoa de fato muito inteligente. Aí o comentário, a resposta está no tópico frasal. O que é o tópico frasal, gente? É aquele período que está presente sempre no início dos parágrafos, tá? Então, o tópico frasal, o topic sentence em inglês, ele vai estar presente sempre nas primeiras ou no primeiro período de cada parágrafo. Quando você lê primeiro a pergunta, poderá ir ao texto escaneando, como nós fizemos, né, lá no exemplo, até encontrar a resposta, que é uma informação específica. Vamos para a próxima. Questão 2, então, a resposta, né? Nós tínhamos a pergunta ali, e a resposta agora. People with this condition are extremely, isso é a resposta, né? Extremely talented in music, painting, calculations, cartography, and constructing 3D models. Savants can instantly calculate multiplication of 3-digit numbers or name the day of the week of May 5th, 2017. O que está escrito aqui, né? Pessoas com essa rara condição são extremamente talentosas na música, na pintura, em cálculos, na cartografia
e construir modelos em 3D. Essas pessoas podem calcular instantaneamente números de 3 dígitos, né? Calcular 3 dígitos e nomear, por exemplo, o dia da semana de 5 de maio de 2017, isso instantaneamente, tá? Então são pessoas que têm uma capacidade muito rara aí de compreender, né? De aprender. Então agora o comentário dessa segunda questão, olha só. A resposta para a segunda pergunta está presente no segundo período. Para encontrar a resposta mais facilmente, deve ler a pergunta primeiro e escanear o texto até encontrar a informação específica. Então é isso, tá, gente? Com essa estratégia de leitura, vocês vão ler primeiro a pergunta, compreender que tipo de pergunta é essa, e a partir dessa pergunta, você volta ao texto, vai escanear esse texto e vai encontrar essa resposta específica, tá? Lembrando, essa estratégia de leitura, o scanning, não funciona para todas as situações. É aquele tipo de pergunta, né, que ao compreender a pergunta, você percebe que ele requer uma resposta bem específica, né, com palavras-chave. Aí você volta no texto com essa palavra-chave. Encontrou a palavra-chave? É por ali que vai estar a resposta, tá? Então, é uma estratégia muito válida e ao ler o texto, ao ler a pergunta, você já vai identificar se é uma pergunta que exige, né, que a resposta será encontrada por intermédio da estratégia scanning, que é escanear. Certo, gente? Um forte abraço a todos e nós nos vemos nas próximas aulas aí. Bye, bye!